Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estamos para gravar o capítulo 19 do livro Vidas Vazias, psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Esse capítulo tem como título Fadiga no Bem. Quer dizer, fadiga é cansaço. E é cansaço aonde? No mal? Não. Cansaço no bem. E é bem interessante o enfoque que a Joana de Ângeles dá, porque ela diz que muitas vezes nós nos perguntamos, mas por que é que eu que procuro fazer o bem, que só faço a caridade, que vivo retamente, que não faço mal para ninguém, cumpro todos os meus deveres como cidadão, né, dentro das leis morais de Deus, por que é que ainda assim eu passo por tantas dificuldades? Por que é que eu sofro tantos reveses na vida? E aí ela vai tecendo uma série de considerações a respeito disso, e ela vai dizer que muitas vezes nós chegamos à falsa conclusão de que nós colhemos resultados que, na verdade, nenhum de nós colhe injustamente o que a gente colhe. Ela diz assim, ó, e chegas à falsa conclusão de que os resultados que recolhes do procedimento correto não são os desejáveis, experimentando a tentação de entregar-se ao desencanto e à desesperação. Então, o que nos acontece sempre tem uma razão de ser. A nossa visão limitada, né, a uma determinada crença, uma determinada ideia da divindade, do que seja a vida e das coisas pelas quais nós passamos, é que faz com que a gente acredite que tudo isso são resultados indesejáveis. Mas ela vai dizer que não. Tudo isso está dentro de uma programação. E ela vai dizer também que muitas vezes nós acabamos nos entregando ao desencanto e à desesperação. Ou seja, a gente fica desanimado. O que adianta? O que adianta eu ter um comportamento nobre? O que adianta eu agir no bem? Isso acontece com muitos de nós. Então, ela vai dizer, ao longo do texto, que nós, primeiro, a gente não tem que agir no bem esperando o retorno no bem, porque a vida não é assim. E a vida muitas vezes traz para a gente o inesperado justamente para quê? Para que a gente possa crescer. E ela vai dizer também o seguinte: observas outras pessoas de conduta leviana e distantes da ordem, bem como dos atributos cristãos. Ou seja, pessoas que estão aí agindo totalmente em desacordo com os ensinos de Jesus. E que parecem felizes, jubilosas, vivendo em clima de festas contínuas. E não é isso que a gente vê? A gente não vê muitas pessoas que roubam, que são desonestas, que são arbitrárias, que são corruptas, mas que a vida parece sorrir para essas pessoas. É isso que ela está nos dizendo aqui. Aí ela vai dizer, sucede, porém, que elas apenas parecem felizes, jubilosas, mas não são ditosas quanto supões, na tua apreciação ligeira. Ou seja, quando a gente vê pessoas que aparentemente estão muito bem e que a gente acha que, olha só, né, tá tudo sorrir para essa pessoa, conta bancária altíssima, viagens para cima e para baixo, joias, adornos e etc. Ela diz que achar que isso seja símbolo de felicidade é resultado de uma apreciação ligeira, ou seja, uma avaliação rápida das coisas. Ela continua dizendo, utilizam-se essas pessoas das redes sociais e exibem o que gostariam de ser,
Olha a Joana, elas gostariam de ser. Então, elas querem parecer o que elas, na verdade, não são, mascarando-se de ilusões em exibicionismos doentios, como fugas psicológicas, a fim de suportarem a solidão, as frustrações e os conflitos que padecem. Quantos artistas de cinema, televisão, pessoas muito bem postas na vida, quando a gente vai conversar, quando a gente vai aprofundar e elas têm coragem de abrir os seus corações, elas mostram que, na verdade, elas vivem uma situação de conflito interno incrível. E quantas não cometem, suicídio? Quantas vivem uma vida familiar infernal? Quantas são extremamente conflituosos, que não se aceitam? Muito embora, muitas vezes sejam pessoas que têm tudo. Aparentemente elas têm tudo, mas elas não têm o fundamental, que é aquilo que faz a verdadeira felicidade, que é a integridade, que é a honestidade, né? Que a pessoa ter a consciência tranquila do bem cumprido e assim por diante. E aí ela lá na frente ela vai dizer: o que observas como prejudicial e perturbador em ti, né, o que a gente avalia, puxa, isso é horrível o que eu estou passando, possui raízes mais profundas do que pensas, e as suas manifestações são muito menos prejudiciais do que se te apresentam. Então, vamos parar para pensar quando a gente estiver vivendo uma situação que a gente se sente injustiçado, né? Que a gente acha que a gente está sendo prejudicado pela vida, ou que a gente entra num processo de perturbação devido a nós, porque nós não compreendemos o que está acontecendo de fato conosco. A Joana nos chama para dizer: isso que está acontecendo tem raízes muito mais profundas do que a gente pensa. Por quê? Porque nós não somos seres que tivemos o nosso início de caminhada com o nosso nascimento no corpo físico. Nós nascemos, passamos pela vida, que pode ser longa ou curta, saudável ou não, com corpo belo ou não, né, na pobreza ou na riqueza, mas enfim, tem N situações na vida. Mas quando a gente chega no final da vida, ou melhor dizendo, da existência corporal, porque a vida é uma só e ela não termina com a morte do corpo físico, ela vai continuar. E muitas das coisas que estão nos acontecendo hoje não tem, nós não encontramos razão que explique a nossa situação hoje. Mas a Joana está falando, né, que muitas situações a gente vai encontrar razão em existências passadas, ainda que a gente não tenha lembrança. Mas, se nós tivermos absoluta certeza, confiança de que Deus é justo, bom e que Ele nos ama e que se Ele permite que nós passemos por determinadas situações, é porque Ele visa o melhor para nós. Da mesma forma, ou melhor, de uma forma ainda mais perfeita, que nós, quando somos pais, e que nós dizemos não para o nosso filho. E que nós levamos o nosso filho num hospital onde a gente sabe que ali talvez eles tenha que levar uma injeção, talvez ali ele tenha que passar por um tratamento médico difícil, né? Mas nós fazemos isso por quê? Porque nós sabemos que as chances dele são melhores, ele vai, né, melhorar se a gente não cumprir com o nosso dever como pai. Então, nós pais, se nós pais imperfeitos como somos, permitimos que os nossos filhos passem por situações difíceis, e até somos nós que vamos falar: não, filho, você não vai fazer isso, não, você vai, a gente põe ele no cantinho do pensamento,
né? Vamos dizer para ele o que você fez foi errado, vamos corrigi-lo. Por quê? Porque não o amamos? Não, porque o amamos. Então, o que a Joana está falando para nós é exatamente isso. Quando nós não temos a noção da amplitude da vida e a gente analisa a vida apenas como esse período, é muito fácil que a gente fique inseguro a respeito do que está nos acontecendo. Mas, como mencionado anteriormente, se nós acreditamos na bondade divina, na sua sabedoria, vamos aceitar os seus desígnios na certeza de que tudo vem para o nosso crescimento. Aí ela vai dizer que ela fala assim, a organização física, isso está lá na frente no texto, tá? É sempre uma bênção divina para o milagre da evolução. O corpo físico, né? O corpo físico, ou seja, é por meio da reencarnação que nós, no contato com situações que apenas as questões materiais nos possibilitam, né, é que a gente vai realizar esse milagre da evolução. E aqui eu vou contar uma historinha, que meu avô, ele tinha umas saídas assim, que eu acho que eram deliciosas. E uma vez, a gente conversando, eu falei para ele, mas vô, por que a gente precisa viver, né, na matéria se nós somos espíritos? E aí ele falou assim, minha filha, tá vendo a sua unha? Você tá vendo por que a sua unha cresce? Você tá vendo que ela cresce? Se ela não crescesse, o ser humano jamais encontraria a solução para cortar. Aí veio a tesourinha, veio o alicate, veio a lixinha. E essa é uma mensagem, é uma imagem que me parece muito pertinente, mostrando o quê? É no contato com a matéria que nós vamos descobrindo meios de dominar a matéria. Se a gente ficasse eternamente vivendo na condição de espírito, nós não aprenderíamos as reações químicas, nós não faríamos todo o descobrimento tecnológico, nós não aprenderíamos uma série de coisas que só no contato com a matéria nós aprendemos, né? E a gente pode aqui lançar mão de várias coisas, né? E as coisas mais simples que a gente pode imaginar. A descoberta do fósforo, da roda, né? Do guarda-chuva que nos protege da chuva, da roupa, né? Do colchão. N situações que a gente só descobre, só inventa pela necessidade de resolvermos as problemáticas de ordem material. Aí a Joana continua e diz assim, na sua complexidade, impõe necessidades e situações especiais que devem ser administradas sabiamente pelo espírito. Nem sempre lúcido, mas intuído de como comportar-se, bastando atender à lei do amor. Quer dizer, o espírito, nem sempre, né, nós encarnados, o espírito encarnado, nós não temos consciência de muitas coisas, mas nós somos intuídos para inventarmos, para descobrirmos. Quantos de nós, eu pelo menos tenho assim muitas experiências de coisas que eu fico matutando, né? Como é que eu resolvo esse problema? E aí eu fico e paro e penso e vai e volta e vai, não, assim não vai dar certo. E eu penso muito, sem necessariamente verbalizar. Eu fico pensando. Até que, de repente, eu tenho uma ideia. É a intuição. É a intuição. E são situações da vida cotidiana que a gente vai resolvendo no nosso dia a dia. Aí a Joana vai dizer, aqui ela já entra na segunda parte do texto, onde ela diz que todos nós estamos convocados para a libertação da consciência,
no que se refere às paixões dissolventes. Então, tudo que a gente identificar como sentimentos materialistas primitivos, nós devemos procurar superar, porque ela chama de paixões dissolventes, ou seja, negativas para o espírito. E aí ela reforça isso dizendo: és herdeiro do primarismo e das suas fixações defluentes do tempo em que transitastes pelas suas trilhas demoradas. Então, o período do espírito na fase primária é muito longo, porque é muito pouco a pouco que a gente vai descobrindo as coisas e tal. É interessante isso e até alentador, porque quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente aprende, mais sinapses, né, conexões a gente faz que possibilita que a gente vá aprendendo outras coisas. E ela então fala que isso depende do nosso esforço. Galgar degrau a degrau mais elevado na simbólica escada de Jacó, que é aquela escada, né, bíblica que a gente vai subir para atingir a nossa felicidade e no processo de transcendência espiritual, ao encontro de Deus. Então ela vai nos convidar para que a gente, ciente disso, que a gente vai se capacitando para realizar e reflexionar sobre a função da vida, a importância da vida, por que eu estou aqui, né? Não desperdiçar as oportunidades de aprimoramento e etc. E ela também vai chamar a atenção que nós devemos aceitar as injunções penosas como as benignas, então, tanto uma quanto as outras, arrimando-te na imposição de ser livre e não desistas de lutar. Aqui eu acho tão importante o que ela fala, porque se por um lado ela fala que nós devemos aceitar as injunções, quer dizer, as problemáticas da vida, mas lá no final ela fala, no entanto, não desistas de lutar. Porque não é porque a gente aceita que a gente vai cruzar os braços. Não, a gente aceita porque nós não vamos deixar a revolta tomar conta dos nossos corações e das nossas mentes. Mas nós vamos lutar diariamente a fim de ir superando as nossas dificuldades. Porque é nisso que consiste o nosso processo evolutivo. Aí ela vai dizer que são poucos aqueles que trabalham até o cansaço, sem reclamação, na seara da luz. É impressionante a Joana, porque ela fala uma coisa, dali a pouquinho ela amarra com outro pensamento. Então ela vai dizer que é muito comum nós reclamarmos de tudo, né? E que são poucos de nós que na seara da luz, quer dizer, na tarefa da luz, na tarefa da autoiluminação, que a gente não reclame. Mas aí ela vai dizer que esse trabalho não é um trabalho físico, que é o cansaço físico, não, é o trabalho na seara da luz, ou seja, no campo da autoiluminação, no campo da nossa evolução espiritual. Bom, aí ela continua, ela vai e fala, e lá na frente ela vai dizer: respira forte e agradece a Deus o cansaço que, de momento, impede-te o desvario e o enfado, que te propõe a fuga da renovação íntima. Então, olha só o que ela está dizendo aqui, que nós devemos sempre agradecer a Deus, porque muitas vezes esse cansaço na lida é o que vai nos impedir o desvario, ou seja, a gente colocar a perder muitas vezes toda uma reencarnação, porque vamos nos entregar à preguiça, a frivolidades, a vida mais fácil, a porta larga, né, que é uma imagem bíblica. Então, ela está chamando a atenção para isso, e também que muitas vezes
ter tudo fácil representa um enfado. Quer dizer, eu fico enjoada, eu não dou valor a nada. Então é a luta, é o movimento que faz com que eu continue lutando, né? E evite fugir dessa renovação íntima que ela chama. Daí, lá na frente, ela vai dizer assim: os sonhos e as ilusões oferecem alegrias enganosas, parecem mágicos nas suas cores de fantasia. Né? A gente às vezes adora sonhar, né? Adora uma fantasia, adora uma ilusão, adora o auto-engano. Mas ela diz que tudo é uma fantasia. A realidade, porém, continua Joana, é sempre severa, porque a vida é severa. A vida não passa a mão na nossa cabeça. E, aliás, aqui é muito importante que a gente fique atento na educação dos nossos filhos. Hoje, muitos de nós pais, a gente quer evitar todo e qualquer sofrimento para os nossos filhos. E a gente cria eles numa super proteção, de modo que não os preparamos para os embates da vida. Então a gente cria os filhos como se eles fossem pássaros numa gaiola de ouro. E aí, quando eles crescem e que a gente quer que eles voem, eles não voam. Quantos filhos que já estão na adultice, às vezes, estão lá na faixa dos 30, 40, 50 anos e continuam dependentes dos pais, continuam morando com os pais, o que não é necessariamente errado. Quando esses filhos ficam com os pais com o objetivo de auxiliá-los, é meritório. Acontece que muitos filhos ficam sugam a energia dos pais, sugam a paciência, sugam a aposentadoria e continuam vivendo como eternos adolescentes. Ela vai, deixa eu achar aqui uma frase que eu também achei bem interessante. A relatividade do gozo, ou seja, do prazer, que se frui, é muito fugaz, a semelhança de entorpecentes que abranda a dor. Olha o que ela está falando, né? Que o prazer é fugaz. E ela compara o prazer aos entorpecentes, que quando você usa drogas, né, os dependentes químicos, ele apenas abranda a dor, a angústia, a insatisfação, abranda, mas não a elimina. Não elimina. Porque passado o efeito da droga, tudo aquilo volta. Por isso, o dependente químico, ele quer cada vez mais, cada vez mais. Ela termina aqui dizendo assim: logo passa o efeito e retorna à aflição. É o que nós acabamos de dizer. E aí ela termina essa parte do texto dizendo: o ideal é sempre erradicar a causa, quer dizer, buscar qual é a causa do meu sofrimento. Por que é que eu sofro desse vazio existencial? O que acontece comigo? Por que eu sou revoltado? Por que eu sou infeliz? Por quê? Por quê? Por quê? E buscar a origem disso, a fim de eliminar e evitar os seus efeitos danosos. É claro que a gente não é fácil descobrir a causa dos nossos problemas, mas se a gente para e pouco a pouco vai analisando, nos estudando, fazendo o processo de autoconhecimento, como que eu ajo no meu dia a dia? Eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa dada à maledicência, eu sou uma pessoa extremamente vaidosa, eu sou violento. Então, tudo isso, mais cedo ou mais tarde, vão redundar na minha infelicidade. Então, eu tenho que ir me reeducando para que eu encontre a paz interior, que vai evitar o quê? Que eu busque nas drogas e nos relacionamentos doentios
doentios, uma felicidade externa, quando eu tenho que buscar isso dentro de mim. Por isso é que o autoconhecimento é tão importante. Aí ela termina o texto dizendo assim: galga, ou seja, suba o monte da sublimação evangélica e conduz a tua cruz da redenção. Olha só, né? Porque o sofrimento, a cruz, ela nos redime, ela nos liberta, com a certeza de alcançares o infinito, quando chegares ao topo da subida, né? E toda subida, ela implica esforço, muitas vezes a gente cai, muitas vezes a gente se machuca, muitas vezes a gente tem que parar, fazer o curativo, respirar fundo, recobrar as nossas forças para darmos continuidade a essa subida. Não olhes para trás, termina ela, e somente mira o alvo da plenitude. Porque quando a gente caminha sempre olhando para trás, a gente acaba desanimando. Então, se nós temos certeza dos nossos propósitos e que a subida, o alvo é a nossa plenitude como ser espiritual que somos, então, meio caminho andado. Gostaram dessa lição? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.